Muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao culto ao nosso Deus, toda quinta-feira. Temos neste horário, este encontro com os irmãos e com o Senhor. Essa transmissão ela é feita ao vivo no Facebook e é gerada uma gravação posterior na nossa página do YouTube. Todos quanto estão ouvindo, participando, cultuando conosco, sejam abençoados, sejam bem-vindos e que Deus nos receba de acordo com a tua bondade e misericórdia. Amados irmãos, quero orar com vocês para darmos início ao culto desta noite. Convido você a fechar os teus olhos e a orarmos juntos. Deus, obrigado. Graças damos ao Senhor. Exaltamos teu precioso nome, damos glórias a ti, Senhor, pelos teus feitos, pela tua grandeza, por toda a tua majestade. Ressaltamos, Pai, o reconhecimento do teu amor para conosco, imenso amor. Somos felizes, abençoados. Obrigado pela entrega do teu Filho por nós. Receba hoje, Pai, as nossas vidas, a nossa adoração, o nosso culto a Ti. Ensine o Teu povo, de acordo com a Tua palavra, a oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor deseja, de modo digno, santo, agradável ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, peço também pelos meus irmãos, para que a Tua misericórdia os cubra, Pai, e ajude-nos a cada dia viver de acordo com a Tua palavra. A escolha pelos Teus caminhos, ó Pai, nos coloca a viver de uma maneira santa e digna com a Tua palavra. Senhor Deus, sê com os lares, cada um dos meus irmãos, sê com as suas vidas, sê com aqueles que estão enfermos, saúde dos meus irmãos, Pai, obrigado, porque o Senhor tem preservado a muitos. Obrigado porque mesmo em meio a esta pandemia, temos sido, ó Pai, abençoados, ricamente providos pelo Senhor. Fala agora aos nossos corações, Deus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe e guarde cada um dos teus servos. Oro por mim e pelos meus irmãos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Tem um hino do HCC, número 208. Ele tem como título Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito. Um hino muito bonito, por sinal. Com ele que nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Me
Amém. Glórias ao nosso Deus. Realmente, Deus onipresente está em todos os lugares e não temos como evitar estar fora do alcance de Deus. Mas certamente a consciência de estarmos na presença dele para adorá-lo é diferente de quando nós estamos diante das suas vistas, né? Bem, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus. Eu quero propor aqui um pensamento com vocês, falando um pouquinho sobre paradoxo. Tá? A gente já vai meditar no texto, eu já coloco o texto para vocês, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Certamente você já recebeu alguns convites na sua vida. E desses convites que você recebeu, alguma vez você, depois de ter recebido o convite, chegando na celebração, seja aniversário, casamento, batizado, enfim, você se colocou a mudar as coisas naquela festa? Você, como convidado, se colocou para mudar a ordem da programação, a festa em si, os seus enfeites? Imagino que não. Quando somos convidados a participar de acordo com a programação como ela foi escrita pelos seus autores, por aquele que está convidando. Com Deus não é diferente, tá? Então eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o convite paradoxal de Deus, tá? O título da reflexão desta noite é exatamente este, um convite paradoxal, ok? Um convite paradoxal. Eu vou colocar aqui também para vocês, para a gente já iniciar a reflexão, a mensagem, a gente entender um pouquinho desta palavra, tá? Então, paradoxo. Paradoxo diz o dicionário que vem do latim paradoxum e do grego paradoxos. O prefixo para quer dizer contrário a ou oposto de, e o sufixo doxa quer dizer opinião, juízo. No dicionário em português, ele vai ter algumas definições. 1. Opinião contrária à comum. 2. Situação ou afirmação que contém uma contradição, uma falta de lógica. 3. Afirmação ou ideia que contraria a razão ou senso comum, igual asneira, desconchavo, disparate. Algo surpreendente, estranho, extraordinário. Bem, isso é a definição do dicionário Priperan, um dos que eu encontrei aqui para compartilhar com você. Paradoxo é algo fora da lógica, algo que às vezes até é contrário à verdade, como nós a enxergamos, não que deixa de ser verdade, mas foge um pouco da lógica e da verdade como nós a concebemos. Hoje eu quero falar exatamente então disso, de um convite paradoxal de Deus. Ele foi feito, e nós vamos ler o texto onde isso se encontra, e veremos que esse texto é muito conhecido. Às vezes as pessoas esquecem do seu endereço bíblico ou do seu contexto no qual ele foi inserido, mas esse convite que Deus faz, ele já é bastante conhecido. Eu vou ler primeiro o texto, você vai perceber que você já ouviu falar desse texto. Alguns vão lembrar de cara o seu endereço. Olha só, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como disse, um versículo bastante conhecido. Você se lembra onde ele está, onde ele se encontra? Nós vamos olhar para ele hoje, ok? Então vamos lá, Isaías capítulo 55, o versículo 8 e também o versículo 9. Vamos lá, Isaías, se você está com a Bíblia aí, te dou alguns segundos para que você abra. Isaías capítulo 55, versículo 8
e também versículo 9, ok? NVI é a versão aqui utilizada. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Querido Deus, Pai eterno, louvado seja teu precioso nome. Colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas, a ministração, a mensagem a ser anunciada ao teu povo, à tua igreja, a responsabilidade que temos diante da tua igreja, mas principalmente diante do Senhor. Nos instrua a falar, a anunciar a tua palavra, para que ela seja de acordo com o teu querer. Que todos possamos compreender com clareza, ouvir aquilo que o Senhor tem nos dito e praticar a tua palavra e aplicá-la em nossos corações. Desejo, Pai, que toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dada ao Senhor e somente a Ti. Nos instrua em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Irmãos, vamos lá. Voltei no versículo aqui. Deixa eu só corrigir aqui meu rascunho para que eu possa trazer a reflexão para vocês. O capítulo 55 de Isaías, ele é um capítulo que inicia com um convite. Exatamente por isso, coloquei ali o título como um convite paradoxal. Um convite feito por Deus, cheio de graça, cheio de amor para um povo que vivia já sem esperança, no auge da sua vida desesperançada por conta daquilo que eles viveram com a Babilônia e no cativeiro. O livro de Isaías, até o capítulo 40, ele fala por diversas vezes exatamente dessa situação do castigo por meio da Babilônia, que Deus afligiu ao povo por conta dos seus muitos pecados. Mas, do 40 em diante, os capítulos finais do livro de Isaías, muito se fala de consolo, de esperança, restauração, libertação, redenção, glória futura, né? São uma outra maneira de tratar no livro de Isaías. Vai falar de esperança. Bem, exatamente lá no início do capítulo, então, como disse, está o convite. Olha só como é colocado o primeiro versículo deste livro. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É Deus fazendo um convite, e o convite é estendido não somente ao povo de Israel, mas a todas as nações, mesmo aquelas que não apresentarem recursos. O convite é feito de uma forma gratuita. Todos devem vir. Aqueles que tiverem sede, venham. Esse é o convite de Deus. Só que esse convite, ele traz ali algumas questões, como vamos colocar aqui, paradoxais. Do versículo 4, no capítulo 55, ali por diante, a gente já começa a ver um foco maior ao povo de Israel. Apesar do convite ter sido feito a tantas outras ações, há um foco nesse capítulo para o povo de Israel. Quando a gente chega no versículo 6 e 7, antecedendo um pouquinho ali o texto que nós lemos e que temos como base hoje, versículos 6 e 7, nós lemos da seguinte maneira: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto.
que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau e os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. É por isso que o profeta recomenda a Israel que Deus tem muito a dar, Deus tem muitas coisas a oferecer, mesmo quando o que ele tem para oferecer não seja altamente compreensível para o povo de Israel, mas para receber o que Deus tem para dar, ele diz que é preciso abandonar, deixar os seus pecados, deixar o homem mau, as suas iniquidades, a sua impiedade. Porém, para o povo de Israel, que estava no exílio, que passou pelo exílio, pensar num retorno pacífico era algo muito estranho, era algo difícil de se imaginar. Um retorno pacífico, alegre, como a gente vai ver um pouco à frente, no versículo 12, tá? Para eles isso era um paradoxo. É algo fora de nexo, é algo contrário àquilo que eles acreditavam. Sabendo exatamente que tudo naquele momento pudesse parecer estranho ao povo, pode parecer paradoxal, é aí que Deus diz exatamente, até para tornar um pouco mais fácil a compreensão dos seus ouvintes, do povo de Israel, ele vem dizer que os seus pensamentos não são como os pensamentos do povo, os caminhos não são como os caminhos deles, ainda que eles tivessem algum plano para o futuro, ou mesmo desesperançados, já não tivessem nenhuma visão, nenhum vislumbre de um futuro melhor, Deus, naquele momento, traz a eles uma ideia nova. É algo diferente daquilo que eles julgavam ser lógico, racional. Embora os pensamentos humanos dissessem que as promessas pactuais de Deus a Israel tivessem sido anuladas, Deus mantém a promessa dele para o povo a despeito de tudo que eles pudessem imaginar. A graça de Deus, ela ultrapassa os pensamentos, o entendimento humano. Os pensamentos de Deus não são simples, não são comuns, não são triviais, como é o pensamento humano. As ações de Deus ao longo da história, ela demonstra claramente esta questão. Eu separei aqui alguns exemplos e homens de fé que viveram exatamente esses paradoxos. Isso exige fé, exatamente. Viver diante daquilo que Deus realiza, né, viver fora do comum, é viver extraordinariamente, é viver sobrenatural. Então, eu coloco aqui alguns exemplos para vocês de homens que viveram isso. Por exemplo, a escolha de Abraão. Abraão para ser pai de uma grande nação, mesmo tendo a sua esposa estéril. Isso não cabia na racionalidade humana. Abraão ser pai aos 90 anos, aos 100 anos, Sara aos 90, Abraão aos 100, isso era fora do comum, era um paradoxo. Mas eles viveram, experimentaram isso pela fé que tinham. O dilúvio nos dias de Noé, quando não se tinha notícia de chuva alguma. Isso é algo fora do comum. O Moisés, indo com o seu cajado libertar o povo de Israel, quando o Egito era uma superpotência e tinha um enorme exército. Isso é ilógico. As 7 voltas nas muralhas de Jericó, ao som de trombetas, muralhas enormes, realmente intransponíveis, visto pelos olhos humanos. Gideão na batalha com seus 300 homens, Elias contra os profetas de Baal, e ali um episódio fantástico, né? Ele para oferecer o sacrifício
manda fazer uma vala, as pedras ao redor, manda derramar vários litros de água no sacrifício e também no altar, e depois orar para que aquilo pegue fogo. Isso é um paradoxo. Daniel na cova dos leões, ou mesmo seus amigos na fornalha ardente, se espera a lógica, espera que os leões simplesmente devorem o Daniel e que a fornalha simplesmente queime todos os seus amigos. Mas não acontece. Okay? Mais tarde, a gente continua vendo esse tipo de ação paradoxal de Deus também na vida do filho. Ele mesmo vem à Terra e mostra que os planos, os pensamentos, os caminhos não são como os nossos caminhos. Quando a gente olha para Jesus, eu não sei se você já parou para pensar exatamente nessas contradições na vida e no mistério do Filho de Deus, como isso aparece muitas vezes nos evangelhos. Por exemplo, Jesus teve fome, mas ao mesmo tempo ele tinha poder para alimentar milhares de pessoas com pouco alimento. Jesus teve sede, mesmo se declarando e sendo ele a água da vida. Jesus sentiu cansaço, mesmo tendo sido enviado para nos oferecer descanso. Jesus chorou, mesmo sendo aquele que viria para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mesmo sendo ele enviado por Deus para nos comprar. Ele foi levado como ovelha para o matador, sendo que ele era o nosso pastor. Tudo isso é um paradoxo. Isso a gente vê na vida dos servos de Deus, a gente vê também na vida do Filho de Deus. Jesus sabia que, vindo a esta terra, ele não podia viver sob aspectos da razão humana, ou se deixar levar pela lógica ou senso comum e deixar de lado a vontade do Pai. Ele sabia que deveria viver de acordo com aquilo que Deus planejou, de acordo com os pensamentos e caminhos de Deus. Por isso, quando olhamos para o modo como ele viveu, aquilo que ele fez, nós vamos nos deparar com os paradoxos da vida de Jesus. Ele simplesmente surpreende a todos quando, por exemplo, anda sobre as águas. Isso não é comum, isso não se explica. Ele surpreende a todos quando acalma o mar, a tempestade, uma tempestade violenta, e ele simplesmente faz com que aquilo se amenize. Ele surpreende quando transforma a água em vinho, ou quando, com 5 pães e 2 peixes, alimenta a multidão, quando chama para fora um morto em seu túmulo. Vê que tudo isso realmente exige fé. Irmãos, se nós não compreendermos o convite paradoxal de Deus e a nossa tendência permanecer agindo por nós mesmos ou numa ânsia de querer moldar Deus de acordo com o nosso pensamento, com a nossa maneira de agir, a gente não vai compreender aquilo que Deus tem para fazer. Não vamos compreender e não vamos experimentar. Alguns dos servos de Deus, mesmo aceitando o convite de Deus, que torna de ser um convite paradoxal, mesmo quando eles aceitavam o convite de Deus, iniciados com fé, eles tiveram as suas dificuldades. Okay? Abraão, ele aceitou o convite de Deus, sair da sua terra, da sua parentela e ser pai de muitas nações, ser bênção para todos os povos da terra. Inicialmente, ele não compreendeu plenamente o convite de Deus e tentou ajudar Deus. Então ele se deita com a sua escrava e tem um filho com ela, como se aquilo fosse impossível para Deus. Ele vai tentar dar uma ajuda para Deus. Mas Deus tinha feito o convite que ia além do entendimento dele. O Jacó,
Inicialmente também não compreendeu plenamente o convite paradoxal de Deus. Tentou ajudar Deus e colocou a serviço do Senhor a sua capacidade de enganar e obtendo para si suas bênçãos por meios escusos, né? Uma primogenitura da qual Deus já havia prometido para ele. José também, inicialmente, não compreendeu plenamente o convite paradoxal de Deus. Tentou dar uma mãozinha para Deus, tentando se gabar, se promover perante os seus irmãos. Moisés, inicialmente, não compreendeu o convite de Deus e tentou também ajudar Deus, matando o egípcio, se livrando do corpo do egípcio, às escondidas, para poder proteger um do seu povo, um como ele. Ainda tem muita gente hoje sofrendo exatamente porque não compreende o convite de Deus. E não entende que o convite de Deus não é de acordo com a lógica humana. Gente sofrendo, pedindo que Deus intervenha sobre as suas vidas, sobre os seus problemas, de acordo com aquilo que elas é capaz de imaginar, aquilo que elas podem esperar. Eu quero uma solução rápida para o seu problema, para o seu sofrimento, e esperam que venha à la carte, né? Como se fosse um menu, onde ali você escolhe o que você quer receber. Não, com Deus não é assim. O convite que Deus nos faz é para que a gente participe daquilo que Ele está promovendo, mas a estrutura da festa é Ele quem dita. É Ele quem vai dizer como as coisas vão acontecer. Se vai ou não vai haver bolo, se vai ou não vai haver os parabéns, se vai ou não vai haver música, é Ele quem vai dizer. O como é por conta dele. Ele convida para que nós participemos, mas a gente não pode alterar na festa daquele que nos convidou. Precisamos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Assim, há quem busque a Deus sem entender isso, e ali no versículo 6, né, do Isaías 55, voltando um pouquinho lá no texto, né, não conseguem buscar ele do modo como o profeta está ensinando. Lá no 6 diz, busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Mas sem antes compreender que o convite de Deus não cabe à nossa lógica, essa busca por Deus pode ser desastrosa. E aí muita gente apostatando da fé, deixando de acreditar em Deus, porque Deus não agiu de acordo com aquilo que ela esperava. Precisamos estar cientes que Deus, então, é um Deus com convites paradoxais. Nós podemos, então, dizer que a cruz antecede a coroa. Se queremos receber a coroa da vida, precisamos suportar a cruz. E isso, para muitos, é loucura. Mensagem da cruz, como escreveu Paulo, é loucura. Mas é assim, convite de Deus é desta maneira. Querer receber a coroa, a glória, mas sem carregar a cruz, é não receber o convite de Deus. Querer entrar na terra prometida sem passar pelo deserto é não compreender o convite de Deus. Querer a alegria sem ter antes a tempestade é não compreender o convite de Deus. A palavra diz que a tempestade pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a tempestade precede a alegria. Sofrimento vem antes da glória. Convite de Deus pode parecer estranho, ilógico, desconexo com tudo aquilo que a gente possa ou tenha a capacidade de entender. Mas é este o convite que Deus nos faz. Por fim, se você recebeu o convite do Pai, participe, celebre e viva esse convite de acordo com o molde que ele propôs, não do jeito que você quer. Você não pode esquecer, nós não podemos nos esquecer. Aquilo que diz o famoso 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos não são
como os seus caminhos. Há uma diferença abrupta dos caminhos e dos pensamentos de Deus, exatamente como diz o versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A ideia da nossa reflexão desta noite, da mensagem que separamos aqui, é para que você viva esse convite de Deus do modo como Ele preparou. A gente precisa manter esse entendimento, essa consciência, e não querer fazer as coisas diferentes. Pode acontecer que na sua vida, algumas coisas que nós estamos vivendo hoje não esteja conforme o nosso agrado. A gente ainda vai precisar lidar com isso. Ore a Deus, peça que Ele simplesmente lhe permita entender um pouquinho disso. Se porventura você não entender, obedeça por fé. Me vem à mente também, por exemplo, o próprio Paulo, em Atos capítulo 16, que se propõe a pregar o Evangelho e é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Foge à lógica. O modo como Deus age realmente não é como a gente espera, não é como nós pensamos. Viva o convite paradoxal de Deus, tal qual ele foi feito, tal qual ele é. E assim nós estaremos vivendo de acordo com a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe a palavra dele no meu, no seu coração, e que você possa viver, realizar a vontade dele na sua vida. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez orar. Feche os olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Deus querido, Pai precioso, louvo o teu nome. Agradeço por aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. Agradeço, ó Pai, porque tem muitas coisas que o Senhor já tem feito, já realizado, que lá no início eu não compreendia. E que hoje eu tenho uma noção, uma compreensão melhor daquilo que o Senhor fez e por que fez. Mas ainda há coisas, Pai, que ainda não compreendo, que ainda não entendo. Que eu possa me acalmar, me aquietar em Ti e saber que desde o início da história, o Senhor tem mostrado como o Senhor age e que os Teus planos são realmente diferentes daquilo que a gente tem como imaginar. Nos dê, Pai, a mentalidade do Teu Filho. Nos dê exatamente a ótica pela Tua palavra. Aumenta a nossa fé em Ti. Possamos viver pela fé, assim como a Tua palavra nos diz que o justo viverá pela fé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Ajuda também os meus irmãos. Console aqueles que estiverem, ó Pai, sem compreensão, aqueles que estiverem chateados por não entender o momento, por não entender os Teus planos. Me alegro em Ti, louvo ao Teu nome e por tudo que o Senhor faz e ainda fará. Eu oro com perdão dos meus pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Bem, nós vamos louvar a Deus mais esse momento, numa declaração que Deus é bom. Nós vamos afirmar isso, vamos declarar. Independentemente daquilo que você esteja vivendo, Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo. Vamos louvar a Deus.
Amém. Deus é sempre bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, Deus é bom para nós. Deus é sempre bom, ainda que não pareça, ainda que circunstâncias mostrem o contrário. Deus é sempre bom. Desejo que você tenha um final de noite consciente disso. Espero que a palavra de Deus tenha edificado em seu coração, que você reflita também nessa situação. Não é? Deus vai agir de acordo com como Ele é, conforme Ele sempre tem feito. E Ele vai ser sempre bom para as nossas vidas. Irmãos, deixa eu repetir algumas informações, já ia me despedir, mas preciso repetir algumas informações que eu preciso passar aos irmãos nessa semana. A primeira delas é referente à minha alteração de número de telefone, ok? Então, estou com contato novo. A maior parte dos irmãos utilizam o WhatsApp, por lá já foi feita uma alteração. Se você prestar atenção na sua caixa de mensagem, deve ter recebido do meu contato uma informação de alteração de número. Você pode simplesmente, pelo WhatsApp, solicitar que esse número seja inserido nos seus contatos. E aí você terá também o meu novo número de telefone. O número antigo eu permanecerei com ele por mais uma semana, até que todos os ajustes sejam concluídos. Mas a gente terá aí um novo número para contato pastoral, tá bom? Bem, eu também mencionei na semana passada e domingo sobre os panetones da Cristolândia. São panetones que ajudam no projeto para o resgate de pessoas em regiões como Cracolândia, né? Aqui em Osasco nós temos também uma Cristolândia. E na compra desses panetones você também está ofertando. Ele tem o preço de R$ 2 até R$ 5 aí de diferença de alguns outros panetones que você vai encontrar no mercado, mas eu quero conscientizar você disso, que a compra do panetone da Cristolândia é em vista desse auxílio, dessa oferta para ajudar o ministério. Então a gente não vai entrar nessa comparação. Então, se você quiser adquirir, pense nessa forma de ajudar e ao mesmo tempo você vai se deliciando aí com os panetones que são colocados. Eu vou colocar aqui o videozinho rapidamente para vocês, são poucos segundos, e vocês vão compreender o que estamos falando também. Neste fim do ano, dê mais sabor à vida de pessoas como Raquel, que vivia nas ruas da Cracolândia de São Paulo e hoje vive uma nova vida com Cristo. Presenteie sua família e amigos com um panetone repleto de propósito e ajude a transformar mais vidas. Procure o representante de missões nacionais mais próximo de você e faça já o seu pedido. Ok? Tá aí o comercial dos panetones, se podemos dizer assim. Pedimos uma caixa semana passada e essa caixa já se esgotou, tá? Então, todos os panetones que pedimos, a primeira leva já foi. Nós vamos fazer a solicitação de uma segunda leva de acordo com o interesse dos irmãos, tá? Então, eu preciso que vocês nos apontem. Pastor, eu quero uma caixa, eu quero 2 caixas, enfim, você vai nos colocando e a gente vê se o número de interessados fecha para adquirirmos uma caixa de panetones, tá? O valor está sendo de R$ 20 e temos frutas cristalizadas ou o chocolate, né? Conhecido como chocotone. Então tem esses 2 tipos de panetone, tá bom? Então se você se interessar, ou no chat, ou pelo WhatsApp, ou alguma maneira de contato, nos informe para que a gente possa incluir e verificar a possibilidade de solicitarmos mais uma caixa. Nós não vamos deixar caixas solicitadas, compradas, se não houver os interessados, tá certo? Bem, por hora é isso. Teremos pela frente final de semana. Desejo a cada um de vocês
um bom final de semana. Na sexta-feira, nós temos aula para os irmãos que estão se preparando para o batismo, são estudos doutrinários da palavra. Se tiver interesse em estudar a palavra conosco, toda sexta-feira, a partir das 19h30, e aí você me comunicando, eu compartilho o link de aula, está sendo online, né? Compartilho o link com você também. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, culto, à noite, culto presencial e também pela transmissão às 18h30. Se você estiver presente, confirme a sua presença no nosso link de presença de culto já compartilhado no WhatsApp também, tá certo? Que Deus abençoe a todos, paz e uma boa noite a cada um dos irmãos. Fiquem com Deus.